Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre exatamente o que eu coloquei na thumb, ó. Procura-se o executivo. Quem é o diretor executivo de futebol do Grêmio? O remunerado, o cara que é pago pelo clube para contratar, para executar contratações. Ele não aparece, ele não atende telefone, ele raramente dá entrevistas. A maioria do torcedor do Grêmio sequer conhece ele, mas ele atende pelo nome de Luiz Wagner Vivian. E ontem, na entrevista coletiva pós-jogo, depois da vitória apertada do Grêmio lá contra o Avenida, o Renato falou de novo. O Renato está sofrendo um certo desgaste, porque o Renato ele está tentando fazer, inclusive, o papel de vice-presidente e principalmente diretor executivo de futebol. Aquele cara que tem que convencer o jogador. E às vezes convence o jogador, mas não consegue depois a liberação no clube. E esse seria o papel do diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio, Luiz Wagner Vivian, que até agora, em 2024, já passou todo o primeiro mês de janeiro, tem 3 contratações, que é o Soteldo, o Dodi, porque tinha que vir junto na mala do Soteldo, e o Marquezinho, que praticamente se contratou para o Grêmio. Mas vamos falar sobre isso e o porquê o sumiço do diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio. Ele não é cargo político, ele não é o abnegado, ele recebe do Grêmio para contratar. Vamos falar sobre isso? Depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, né? Domingo continuam os estaduais, os campeonatos pelas principais ligas da Europa. E não é só futebol, não. Quem gosta de basquete tem NBA. E a NBA é emocionante de apostar, hein? Vai por mim, vai por mim. Tem a NFL com a bola oval. Enfim, tem campeonatos pelo mundo inteiro. Tênis, todas as modalidades que tu procurar. Vai em kto.com. Faz o teu registro e usa o cupom BAGÉ. Aí tu já vai ganhar 20% de bonificação no teu primeiro depósito, KTO, onde a diversão acontece. Vamos lá, Luiz Wagner Vivian. Se não conhece, eu vou colocar algumas fotos aqui do Luiz Wagner Vivian para que o torcedor do Grêmio saiba quem é. Mas dificilmente vai encontrar o Luiz Wagner Vivian em qualquer lugar por aí. Ele não aparece sequer nas entrevistas do Grêmio. Porque tem algumas coisas, galera, e eu quero deixar muito claro, assim, a minha experiência por ter passado muito tempo como repórter, de dirigentes, e eu sei que às vezes eu já ouvi o seguinte, não, mas era uma outra geração, Bagé. Sim, era uma geração que conseguia fazer futebol e conseguia dar resposta pro torcedor sem ter a estrutura milionária que os clubes têm hoje. Era uma geração que não tinha tanto patrocínio quanto tem hoje, era uma geração do Grêmio que não tinha 120 mil sócios, era uma geração do Grêmio que não tinha para convencer um jogador o poderio da arena que tu mostra hoje. Imagina, o cara que, vamos supor, ele joga fora do Brasil, ele nunca teve na arena. Tu vai lá e tu mostra a arena pra ele, e diz, pô, cara, eu não vou pra qualquer clube. Olha o que é o estádio desses caras. Os caras têm 120 mil sócios. Até o ano passado o Suárez resolveu jogar lá. Olha a torcida desses caras. Olha quanta coisa tem pra oferecer. E ninguém consegue convencer um torcedor de que é tão difícil trazer um jogador pro Grêmio. O Grêmio tem 3 contratações no ano. Tá, uma delas muito boa, que é o Soteldo. A outra do Marquezinho também é boa. E o Dodi, bom, o Dodi veio porque tinha, para não pagar o Soteldo, tinha que comprar o Dodi. Foi mais ou menos assim o negócio, tá? Porque o Santos queria que o Grêmio pagasse uma parcela do valor ainda que eles devem para o clube lá do exterior, acho que é do México, que seria algo em torno de US$ 1 milhão. Vão arredondar para 5 milhões de reais. Foi justamente o que o Grêmio pagou pelo Dodi. Não precisava pagar US$ 1 milhão pelo Dodi, né? Ou 5 milhões de reais, como queiram. Mas enfim, foi um negócio casado. Na questão do Marquezinho, eu já contei a história para vocês aqui, a história é mirabolante, né? Porque o Marquezinho, de uma hora para outra, ele pergunta, vem cá, o que tá acontecendo? O que trancou aí? E aí ele entra em contato com alguém do Grêmio e descobre que era uma exigência além daquilo que tinha sido combinado do atual empresário. Aí o Marquezinho diz, não, mas eu não pedi isso. Diz, não, mas o teu empresário pediu. Aí o que o Marquezinho faz? Contrata um outro empresário, desliga esse empresário, vai lá, conversa com o presidente do Celta de Vigo e diz pros caras, olha, eu tenho 1 ano e meio de contrato aqui, vocês não vão botar para jogar. O Grêmio tá me oferecendo 2 anos de contrato para que eu vá lá e seja o goleiro da Libertadores da América. Pô, não precisa vocês cobrar os caras aqui para me liberar e parte do dinheiro que vocês tinham a me pagar e a gente acerta, eu abro mão de algum valor. O Marquezinho se contratou para jogar no Grêmio. E o diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio, Luiz Wagner Vivian, e não é de hoje, eu tô falando há bastante tempo, porque tem muita pancada assim, o presidente Guerra, claro que a responsabilidade toda é do presidente, né? Se eu tô vendo que o diretor executivo tá dando uma de pé de rato, o presidente do Grêmio também tem que ver. Agora, porque o Antônio Brum, não, tem o Antônio Brum, mas também tem o departamento de futebol. E o departamento de futebol tem um cara que é pago para isso. Aliás, o único cara que é remunerado do clube, né,
nesta função da contratação é justamente o diretor executivo de futebol. E que nós nos acostumamos com grandes figuras aí. A gente pode pegar recentemente os casos mais famosos, por exemplo, do Rodrigo Caetano, do Alexandre Matos, né? E outros tantos. Vou citar um nome para vocês aqui que foi criado no Grêmio. O Cícero Souza, ele é um gerente de futebol lá no Palmeiras. Ele fala, cara, ele dá entrevista, ele explica como é que o Palmeiras escolhe determinado jogador, qual é a metodologia de trabalho que tem da captação do Palmeiras, e ele é um gerente de futebol. Sabe? Ele é um gerente de futebol. E ele tá, sabe? Ele tá em outra pasta lá dentro, numa das tantas pastas do futebol, e ele fala abertamente. Eu já tentei ligar, eu já mandei recado, e eu não tô falando só por mim. Não, daqui a pouco o cara não quer falar comigo porque eu acabo criticando, tá tudo certo, mas não é só comigo. Ele não atende a imprensa. Ele, Luiz Wagner Vivian, ele tinha que ir pra bancada uma hora falar com o torcedor. O torcedor precisa saber quem é o cara que contrata pelo Grêmio. Ao longo do vídeo eu tô colocando algumas fotos aí pro torcedor saber quem é o Luiz Wagner Vivian, que é considerado um gênio, porque veio lá das entranhas da CBF, ele é gaúcho, se eu não me engano é de Caçapava do Sul. Ele estava na CBF, ele cuidava de toda a logística, hotelaria, viagens pelo mundo inteiro, hotéis 1.200 estrelas, mas ele nunca foi diretor executivo de futebol. Então ele fez um estágio no Grêmio, remunerado. Eu sei que é um profissional de mercado, o Grêmio tentou mais de uma vez convencer ele a trabalhar no Grêmio. Mas ele nunca foi diretor executivo de futebol. E eu gostaria de ver ele falando sobre isso. Porque hoje a gente vê na figura do Renato, e ontem o Renato disse que estava perdendo a paciência, mas ele falou com o Campeonato Gaúcho, né? Com a Federação Gaúcha de Futebol, com estádios gramados ruins, iluminação ruim e tal. Mas ele também está perdendo a paciência porque ele tem toda uma estrutura de futebol em que as coisas, às vezes, para acontecer, ele tem que pegar o telefone e ligar. E esse não é um desgaste que ele precisa ter nesse momento. Eu quero o Renato preocupado em encontrar um substituto para o Reinaldo. Eu quero o Renato preocupado em entender que o João Pedro Galvão não tem condição de jogar no Grêmio. Eu quero um Renato que dê mais tempo pro André Henrique, que apoie mais o Natan Fernandes, que entenda que o Galdino é muito fraco para jogar no Grêmio. Mas o Renato tem que estar se preocupando com várias coisas. Por quê? Porque estamos ainda procurando o diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio, que é o Luiz Wagner Vivian. Você viu o Luiz Wagner Vivian por aí? Esse é o Grêmio desse momento. Tá muito calmo, tá muito tranquilo para um clube que agora já entramos em fevereiro. Aí já vem março, tem o sorteio da Libertadores, em abril já começa a Libertadores. Né? Mas a gente, por vezes, tem que... Eu sei que o Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou de novo, o Grêmio sofreu poucos gols, tem o melhor ataque da competição, 8 gols marcados, e curiosamente com 8 jogadores diferentes, não tem o cara que seja o definidor. Mas não é só isso que a gente está vendo dentro de campo que o time precisa de reposição. Do jeito que tá, o Grêmio não vai jogar só com a Avenida o ano inteiro. Do jeito que tá ali na frente, a gente vai sentir a falta de reposição. E é por isso que eu tô pedindo. Por que o diretor executivo de futebol remunerado do Grêmio não aparece? E ele não precisava nem aparecer nem falar, desde que ele contratasse. Mas ele não contrata. E ele é remunerado pelo clube. É essa a explicação que eu tô tentando buscar, mas eu não consigo encontrar. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Espero que em algum momento com alguma contratação feita pelo diretor executivo de futebol do Grêmio, Luiz Wagner Vivian. Vou botar mais uma foto dele antes de fechar o vídeo. Até daqui a pouco.